Olá, irmãos da Renovação Carismática do Brasil, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Propagar. Meu nome é Paulo Martins, sou coordenador estadual do Ministério de Formação aqui no meu estado da Paraíba e hoje venho dar continuidade às partilhas sobre o nosso módulo básico, em especial hoje a apostila de número 2, que tem como título Jesus, Senhor e Mestre e Vida no Espírito Santo. E quero começar essa partilha, irmãos, com uma pequena frase da nossa exortação apostólica, a Catequese Trinidária, a catequese nos tempos de hoje, que ela vem definir para nós o porquê desta catequese. Então, a catequese é fazer com que alguém se ponha não apenas em contato, mas em comunhão, em intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Então, a catequese ela irá nos ajudar a compreender a dimensão de que é necessário não só estar perto, mas também conhecer e amar a pessoa de Jesus Cristo. Então, este módulo 2 vem para os nossos formandos que estão neste processo formativo, para que eles possam trilhar um caminho direcionado à pessoa de Jesus Cristo e a conhecer e usufruir da ajuda do Espírito Santo para que esta caminhada seja possível. Então, esse módulo básico de número 2, ele é composto por 5 capítulos. O capítulo de número 1 é falando sobre o senhorio de Jesus, identificar o próprio Jesus, a natureza de Jesus, a participação dele na criação do mundo, a sua paixão, a sua ressurreição, né? Declarar que ele é o nosso Redentor, que a nossa escolha é por ele, que nós somos dele, que ele é nosso, relacionar um pouquinho da nossa fé com a pessoa de Jesus Cristo, né? E através disso, buscarmos a santidade. Eu separei aqui um trechinho que eu achei muito profundo, que tem na nossa apostila no capítulo 1, que diz assim, ó: os santos sempre sustentaram uma decisão radical por Jesus, como o único Senhor e Deus. Sempre queremos caminhar nessa verdade durante a vida e ver a glória de Deus depois dela. Para que isso aconteça, precisamos também tentar sustentar a nossa decisão radical. Então, nós somos chamados a ser perseverantes e a sustentar a nossa decisão radical pelo senhorio de Jesus. No capítulo 2, nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus, o Mestre. Como Jesus ensinava? Ele ensinava para quem? Como imitar? Como assumir aquilo que o Senhor nos ensina? Como seguir? E, principalmente, como me tornar discípulo? Neste entendimento, né, o Senhor nos convida de uma maneira muito forte nesse capítulo 2 a viver esse chamado a ser discípulo. E aí fica a reflexão, irmãos, nós, na nossa caminhada, na nossa vida missionária, nós chegamos ou nós estamos como multidão ou como um discípulo? Multidão, ela seguia Jesus por aquilo que Jesus oferecia. Os discípulos, eles seguiam Jesus por aquilo que ele é. E dentro dessa reflexão, eu quero trazer para vocês algo muito profundo que eu achei, né, escrito no capítulo 2 da nossa apostila, que diz assim: todo discípulo é chamado a amar o próximo e é convocado por Jesus à oração e à vigilância. O serviço e o anúncio da evangelização são inerentes ao nosso discipulado. Então, nós somos chamados ao anúncio, à evangelização e a amar. E, através disso, sermos discípulos permanentes do Senhor. Já no capítulo 3, que tem como título a identidade de Jesus, o nosso primeiro ponto é o chamado a essa identidade. Por que um chamado? Para que eu possa entender que Deus não é um Deus que está distante, né? Jesus nos chama a viver perto dele. Ele sempre tem perto de nós a sua presença. E nós só produzimos frutos se nós estivermos com ele, para que isso entenda e chegue ao nosso coração de forma alegre, que a alegria brota do nosso coração, para que possamos ter essa intimidade com o Senhor e as pessoas enxergarem na nossa alegria que nós somos íntimos do Senhor. E nessa alegria, como buscar a santidade? Como buscar essa intimidade por Jesus Cristo? Através de uma vida sacramental, através da nossa oração pessoal, comunitária, ler a Sagrada Escritura, adoração ao Santíssimo, jejum, são todas ferramentas que irão nos ajudar a ter essa intimidade. E entender que são ferramentas que irão nos ajudar a nos afastarmos daquilo que nos dificulta na intimidade, que é o pecado. Tendo disso, né, um dos pontos da nossa apostila é falando sobre que o pecado nos afasta de Deus, né?
que devemos resistir ao pecado, que Deus nos perdoa sempre, mas em especial, para crescermos nessa intimidade com Jesus, precisamos desejá-la e promovê-la. Quando queremos que um amigo seja íntimo, nós abrigamos ele perto de nós. Deixamos que ele conheça o nosso coração, conheça a vida. Façamos também o mesmo com o Senhor. Abramos o nosso coração, abramos os nossos sentimentos e a nossa razão, para que ela seja pertença do Senhor. Já o capítulo 4 vai falar sobre o auxílio do Espírito Santo. Não conseguimos atender a um chamado de Deus para viver a vida sem antes entendermos que nosso chamado ele precisa ser pautado no Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo que convence o homem que Jesus é o Senhor, que ajuda o homem a amar Deus e amar ao próximo, que leva o homem a glorificar a Deus, que leva o homem a conhecer melhor ao Senhor, que leva o homem a adorar, que leva o homem a seguir a Jesus, que leva o homem a entender a santidade. Neste caminho do Espírito Santo que nos auxilia, existe uma frase de Papa João Paulo II que diz assim: com insistência fervorosa, não vos cansei de invocar. Vem, ó Espírito Santo. Vem, vem. Já no nosso capítulo 5, que vai falar um pouquinho sobre a vida no Espírito Santo, o homem é chamado por Deus a viver uma vida no Espírito Santo. Mas o que é então a viver uma vida no Espírito Santo? O que é uma pessoa que vive uma vida no Espírito Santo? É aquela que escuta o Espírito, discerne inspirações, emoções e impulsos. E tudo aquilo que escuta, tudo aquilo que discerne, ele obedece. Então, viver uma vida no Espírito é aquele que escuta o Espírito e aquele que obedece o Espírito. E para buscarmos essa vida no Espírito Santo, nós somos chamados a ter todos os dias uma decisão radical pelo Senhor, que é o nosso Mestre. Então, irmãos, aqui é um pouquinho do nosso segundo módulo básico, que o seu coração possa estar ardente para termos uma grande experiência profunda que o Senhor reservou neste tempo, através dos ensinamentos do nosso módulo básico. Então, convido você, meu irmão, a adquirir a sua apostila, a abrir o seu coração e experimentar aquilo que Deus tem reservado para você neste tempo. E quero encerrar minha frase dizendo assim, meu irmão: nada detém um coração determinado. Se determine para se abrir e ser um discípulo da graça de Deus. Um forte abraço e Deus abençoe. Aquele que se assenta no trono.